Eu acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um lugar para a gente ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta e hoje eu estou aqui com a Lia e ela vai falar um pouquinho sobre a história. Antes de eu apresentar, só vou falar uma coisa. Esse vai ser só o primeiro episódio que eu estou fazendo com a Lia, porque essa mulher é quase uma Netflix. Bem-vinda, Lia! Obrigada, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, tá? E, assim, eu adorei te conhecer. E o nosso primeiro papo, assim, foi uma coisa que parecia que não ia ter fim, né? Não tem. Você sabe que não, tanto que a gente está aqui, né? Agora vai ser o primeiro de muitos. Primeiro episódio de várias temporadas. E aí, conta um pouquinho quem é a Lia do Vale. Então, eu vim de uma família humilde, né? Eu nasci em Barbosa, interior do estado de São Paulo. Meus pais minha mãe costureira, meu pai lavrador, né? Mas ele também tinha muito de marcenaria, não é marcenaria, Serraria? Não. Oi? Carpintaria. Ajuda dos universitários. Isso, os universitários são imprescindíveis aqui. E carpinteiro, meu pai. Então, é uma família muito trabalhadora e desde cedo eu comecei cedo, né? Desde criancinha, com 4 anos eu comecei a trabalhar na roça. Eu aprendi com o meu pai, a gente colhia algodão, essas coisas, aprendi a fazer Quantos balaio. anos você tinha, Lia? 4 anos. Não, eu sou caçula de 12, na verdade. 12 irmãos? 12, só que 3 faleceram natimortos, né? Mesmo assim? Aí somos em 9. Hoje nós somos em 8, porque eu perdi uma irmã em 2013. Essa história a gente não vai... É outra que você nem sabe. Aí o que aconteceu? Eu com 4 anos na roça com meus pais, porque tinha que ir de caminhão boia fria pra roça, né? E comecei a trabalhar, aprendi a amarrar vassoura, aquelas vassouras não é piaçava? Não é piaçava, aquela vassoura de aquela bruxa. natural. A gente chama de vassoura de bruxa. E isso, aprendi a fazer balaio com o meu pai, aprendi muitas coisas com a minha mãe, que era costureira. Minha mãe era costureira de mão cheia, fazia vestidos de noiva. Puxa. Minha mãe era inteligentíssima, riquíssimo o trabalho dela. Então, com o tempo, né, a gente foi morar na cidade, porque minha mãe tinha problemas de saúde. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos e a gente foi morar na cidade e na cidade eu comecei a estudar, né, na cidade. Eu já estudava numa roça e quando eu fui para a cidade comecei a estudar num local que eu passava na frente de uma banca de jornal. Nessa banca, a dona da banca, ela era uma senhora que o marido era cego. Então, ela precisava de alguém para ajudar. E ela viu que eu era rápida para fazer conta, que eu era esperta, e ela pediu para eu ficar todos os dias à tarde na banca, porque o marido era a presença masculina, né? Uhum. E eu era a pessoa que fazia... trabalhava. Que trabalhava, que recebia, fazia com continha e entregava. 12 anos de idade. Isso. Com 9. Com 9 anos. Aí trabalhei lá um tempo, depois eu saí de lá, eu trabalhei como babá, como faxineira, eu já fui várias coisas, assim, porque eu sempre quis ganhar meu dinheiro. Sempre quis. Com 14 anos foi meu primeiro registro em carteira. Trabalhei na Tilibra, fábrica de cadernos lá em Bauru. Depois eu fui trabalhar em lojas de comércio como vendedora. Depois disso eu trabalhei como... como é que fala aquelas moças que estão no mercado? Esqueci. Promotora de vendas. Fui promotora da Brahma. Trabalhei em Barretos. Olha só. Trabalhei em Barretos. Fui a promotora número 1 da Brahma, lá em São José do Rio Preto. Fui Olha, convidada para ir para os camarotes novidade. com os artistas. Lia, caixinha de Pandora cheia de novidades. Fiz aí. tanta coisa, gente. Depois trabalhei em ótica. Fiz muita coisa assim na minha vida. E aí, com o tempo, né? Aí eu me casei em São José do Rio Preto. Tive meu primeiro filho lá. Quando meu filho tinha 1 ano, a gente veio para Santos, porque meu marido é daqui. Uhum. Ele foi para lá a trabalho só para me conhecer e E se casar. Me trazer para cá. E aí a gente veio para cá. Chegou aqui, eu comecei a trabalhar na creche. Trabalhei como creche, professora de educação infantil, de 4 anos de idade. Ou seja, você nunca parou de trabalhar? Nunca parei. Mesmo com a história do teu filho que você já me contou, aí, né? Nesse meio tempo, quando o meu contrato acabou, eu saí e comecei a ser sacoleira, porque meu filho ficava muito tempo no hospital. Ele tinha um problema sério de saúde. E aí eu precisava ganhar dinheiro, eu comecei a vender
roupa no hospital para as enfermeiras e para os médicos, porque eles não tinham onde comprar. Eles trabalham 24 horas e como meu filho ficava num quarto particular, eu levava uma malinha para ele e uma mala de rodinha para ficar no quarto. Para as enfermeiras. Isso, enfermeiras, médicos, eu tinha cadernetinha. Fiquei uns 4 anos fazendo isso. Nossa. E aí depois abri minha loja, tive uma loja até 2017. Aí eu cansei de comércio, porque você não tem férias, não tem feriado, você não pode emendar um dia para viajar, né? Eu cansei. Nesse meio tempo você já tinha outro bebê? Já tinha o João, que na verdade já nem era bebê mais, né? Já tinha o João, porque a diferença deles é de 3 anos. Ah, tá. E o João hoje está com 18, o Pedro está com 21. Recém-formado? Recém-formado, se formou em dezembro, está indo para a segunda faculdade agora, né? E o João está na primeira faculdade. E, então, assim, eu nessa época que eu saí da loja, eu achei que eu ia ficar em casa sem fazer nada. Eu queria... Quantos você tinha nessa época? 2017? 40 Foi... e... Acho que 41. 41. 41, é. Tá. E aí eu fui pra... Comecei a ficar em casa. Só que eles gostavam muito de um bolo que eu fazia. Ah, Bolo de abacaxi. você começou a vender bolo? Essa história é Todos nova, os meus então, pra mim. amigos queriam... Ah, é meu aniversário, faz o bolo de abacaxi. Ah, minha mãe quer comer o bolo de... Eu era boleira, de todo final de semana fazer bolo. Só que eu só era boleira de um bolo só o de abacaxi. Porque era o que o meu filho João queria. Uhum. E eu não consegui no dia do aniversário dele, que a pessoa que ia fazer, ela ficou doente. Uhum. E ela me passou toda a receita por telefone. E eu fiz o bolo, deu super certo. Ficou melhor que o dela. Porque ela depois me pediu um segredo. Só essa história. Ela é muito minha amiga. Ela, Lia, eu quero o segredo do teu bolo, que ele é muito bom. Bom, aí fui boleira de um bolo só por uns 3 anos, assim. Não trabalhando só com isso. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada para trabalhar numa empresa, que era para eu ser secretária. Uma empresa, um escritório grande de imigração, né? E aí, fui trabalhar, como eu sempre fui muito curiosa, né? Quando essa empresa ela tem um escritório nos Estados Unidos, não tinha no Brasil. Tá. Então, eu comecei na empresa desde locar o lugar, fazer a reforma, comprar os móveis, tudo. Então, eu fui fazendo. E eu comecei como secretária, acabou que, quando eu saí da empresa, já tinha 5 para 6 anos que o proprietário da empresa, o CEO da empresa, não vinha para o Brasil, então eu me tornei a CEO da empresa praticamente. Uhum. Porque eu contratava, eu demitia, eu treinava funcionários. Ou seja, a empresa era sua sem ser sua. Sem ser minha. E eu já estava 6 anos sem férias, eu estava exausta, eu tive um burnout, a gente teve uma discussão e eu fui demitida, na verdade, né, por conta dessa discussão. Uhum. Mas aí eu fiquei sem chão, porque eu só queria minhas férias, que eu não toda vez cancelava, né? Uhum. E aí... Você só que... Olha que fala importante. Eu só queria as minhas férias. Que há o 6 anos eu não direito tinha. a descansar. Toda vez que eu marcava férias, eu falava, olha, daqui 6 meses vai ser minhas férias, tudo bem? Posso? Eu cheguei a ter as passagens compradas para Portugal e perdi. Meu Deus, Nina. Porque assim, 3 meses antes, tá tudo certo. 15 dias antes, tá tudo certo. Chegava 10 dias, olha, não vai dar, porque... Cara, e a minha próxima pergunta para você, não querendo te cortar, mas assim, a minha próxima pergunta já era falando como você chegou nisso, né? E quais foram os teus principais desafios, mas você já está me contando que os teus desafios foram os teus desafios que me levaram a ser quem eu sou e até abrir a minha empresa hoje. Exatamente. E quando eu saí dessa empresa, porque eu sempre falava para os meus colaboradores nessa empresa, eu falava assim, olha, vocês, porque a minha cabeça, Roberta, sempre foi um computador. Até hoje eu sei tudo dos meus clientes, aonde está tal processo, quem é, o nome do pai, nome da mãe, nome do filho, qual a etapa que tá, o que tem que fazer hoje. Eu tenho uma agenda, porque os meus colaboradores olham lá as tarefas, né, o Trello, olham lá, então tá tudo lá. Mas eu sei da minha cabeça o que eu tenho que fazer. Porque você pega o processo sempre soube. literalmente. Então, na época que eu trabalhava nessa empresa, todo mundo falava assim, Lia, até os advogados, Lia, o processo da Roberta tá em qual fase? A Roberta tá perguntando aqui no WhatsApp, que isso? Eles tinham, assim, se sentiam acomodados de me perguntar ao invés de abrir o processo e olhar. Porque era olhar mais o fácil, andamento. Porque você tinha era tudo mais de fácil. cabeça. Aí eu da minha sala respondia, porque minha sala sempre foi aberta. Uma coisa que os meus colaboradores sempre falaram para mim, que eles me admiravam e me tinham como espelho, porque a minha sala sempre foi aberta. Eu só fechava quando eu estava em reunião. Então, eles sempre tiveram acesso. E isso, para mim, valeu muito a pena, porque o que eu dei para eles foi o que
me retornou como força para eu abrir a minha empresa. Que partiu deles? Partiu dos meus colaboradores da outra empresa. Eles falavam para mim, vai abrir a sua empresa. Você é capaz. Você pode. Eu falava, gente, mas e se isso e aquilo? A insegurança, né? E aí eu ouvia, você é a empresa X que você trabalhava. Sem você, eles não são nada. Eles falavam para mim. E isso me deu força. E hoje eu vejo que, assim, eu sofri muito. Eu tive um luto muito grande quando eu saí. Eu posso imaginar. Porque além do burnout que eu tava, que foi um dos motivos que eu fui demitida, certo? Meu Deus. Eu tive a demissão, tive que cumprir férias, que eles me pediram para treinar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Então eu tive o burnout, já estava doente, e eu tive o luto. Cara, isso é recente, se a gente Isso for me olhar deixou na no linha fundo do do tempo. poço. Sim. Foi em 2023. Então. Foi em janeiro de 2023 que tudo explodiu assim na minha vida. E eu não estava preparada, porque todo o dinheiro que eu tinha guardado, como eu tinha tido as minhas férias canceladas ali novamente, o que eu fiz? Eu reformei minha casa inteira. Menina. Eu troquei de carro, eu mobilei a minha casa com móveis. Você gastou toda a sua reserva? Eu fiquei sem R$1. No mês seguinte, a gente teve a briga, a discussão, né? Por causa das minhas férias, que eu tava cansada. E ele perguntou pra mim assim, o motivo que eu fui demitida foi, você esqueceu, porque eu respondi, né? Ele falou assim, você esqueceu quem é o dono da empresa? Eu falei, não, quem esqueceu quem é o dono da empresa foi você, que tem 5 anos que não aparece aqui. Forte, hein? Foi. E ali foi uma afronta pra ele. E aí todo esse luto que você, eu vou falar que você ainda passa, porque a gente não esquece um luto, né, de um dia para noite, mesmo que você já esteja hoje. Eu tô hoje... curada, tô bem curada, assim. Hoje eu consigo falar sem chorar. Então eu sinto que eu tô curada, porque eu já chorei muito. Porque eu jamais esperava a forma como foi, né? Mas eu acho que tudo tem um propósito. Hoje eu olho, Roberta, e eu vejo, sabe o quê? Como livramento. Uma bênção. Uma bênção na minha vida. Levou... Porque eu estava doente, eu estava estressada, eu só falava alto na minha casa. Nossa. Eu não tinha paciência para o meu marido, para os meus filhos. Eu não tinha prazer na vida. Você quase perdeu... Eu quase perdi a minha estrutura familiar. Eu quase perdi a minha vida. Porque a minha saúde estava... O burnout, ele veio para mim de um jeito que eu tinha o raciocínio perfeito. Só que nos últimos 2 meses para eu ir trabalhar, sabe como era? O meu marido me levava até o trabalho. Meu Deus. Eu chegava lá, o porteiro, meu marido me descia do carro, o porteiro me pegava pela mão e me levava para o elevador. Eu perdi coordenação motora para andar, para pegar um copo e beber água, para ir ao banheiro e abrir meu zíper. Só que a minha cabeça era perfeita. Isso foi o limite para mim, porque eu sentava na minha sala, eu chegava lá em cima, a estagiária estava no elevador me esperando. Ou eu ia escorando até chegar na sala. Nossa, Lia, mas você foi praticamente ao limite mesmo, eu fui no limite. Né? Era para eu morrer se eu não saísse de lá. Então, para mim, hoje, eu vejo como um livramento. Por isso que hoje eu prezo muito a mim. A minha qualidade de vida. Eu fiquei 6 anos sem viajar. O ano passado eu viajei 6 vezes. Agora você tirou Tô compensando, eu tô tirando o atraso. E eu tô trabalhando, e meu trabalho está sendo cumprido, meus clientes estão satisfeitos, graças a Deus. E eu tô vivendo, eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô trabalhando, mas eu tô vivendo, eu tô me permitindo viver. Você falou uma palavra antes sobre essa questão de viver, de aproveitar. Eu quero lembrar a palavra específica, não vou lembrar. Puxa, não vou lembrar a palavra agora. Mas você falou uma palavra específica sobre essa questão de aproveitar, né? Sim, eu estou me permitindo. Estou me permitindo viver. Porque eu estava passando pela vida sem perceber. Eu pensava no trabalho e no dinheiro que estava vindo, que eu podia proporcionar o melhor para minha família. Mas eu não estava tendo o melhor, a minha família não estava tendo o melhor. Porque você pontuou bem, né? Você estava vivendo para o outro, porque você é uma pessoa muito família, né? Você vem de uma família grande, você também construiu a sua família. Então, você trouxe muito isso de viver para o outro, você passou abraçar, né? Porque a mulher tem isso maternal, de abraçar as coisas e trazer para você. Eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, E eu resolvia mesmo. Como resolvo até hoje. Porém, hoje eu resolvo, mas hoje eu digo não.
E essa questão que você trouxe também de olhar, de se voltar para mim, me enxergar, né? Como pessoa, como se mulher, ver como mulher, como ser humano. E aí você consegue, a partir do momento que você está mais estabilizada, que hoje eu não te conhecia antes, né? Eu te conheci já nessa nova versão 2.0. Graças a Deus, porque eu acho que a minha versão hoje está muito melhor do que eu era uma pessoa mal-humorada. Eu não me permitia sorrir, porque eu não tinha tempo para sorrir. Eu tinha tempo porque o meu tempo era trabalho. Eu trabalhava 14 horas por dia. Engraçado. Você sabe que virou uma chavinha, agora eu lembrei, você falou sobre sorrir. Eu sou uma pessoa sorridente, né? Eu gosto, eu sou uma pessoa que eu falo que eu não tenho talento para tristeza. Mas a minha chavinha virou de que eu não estava feliz no lugar onde eu estava, quando um dia a minha mãe foi me ver lá onde eu trabalhava, e aí ela me viu de longe e tirou uma foto. E eu estava atendendo a pessoa que eu estava atendendo com uma cara fechada. Ainda tenho, mas ela está mais amenizada aqui, uma ruga aqui, porque eu vivia... De franzir a testa. De não sorrir. Eu ia para um lugar onde eu ficava sem sorrir 8 horas, às vezes mais, né? E hoje, não, se você na me encontrar verdade, na rua, eu dou um assim, sorriso até pro poste. O que eu digo não me permitia sorrir, não é isso aqui, ó. Isso é fácil pra gente. Isso é fácil, eu trabalhava o dia inteiro assim, porque eu atendia todos os clientes, eu fazia videoconferência o dia inteiro. Era cliente do mundo inteiro. Então, eu ficava assim, o dia inteiro. Cara de paisagem. Sabe? Era meio pinguim de Madagascar, sorria aí a cena. Adoro. Né? Só que não era o sorriso real. Um autêntico, sorriso natural, autêntico, que vem de gargalhar, sabe? Então, assim, eu não tinha isso. Eu era sempre educada, agradável, os clientes da empresa me amavam, me elogiavam, porém, era o trabalho e o que eu vivia pro trabalho. Eu chegava na minha casa, minha cara fechada, entendeu? Eu era mal-humorada. Quando você podia soltar e falar assim, essa aqui... Falar, ufa, cheguei em casa. Não! Aí, porque não era exatamente como eu queria as coisas, porque hoje eu entendo que cada um é do seu jeito, cada um tem o seu tempo, e pra mim hoje tá tudo bem. Cara, entendeu? Isso é muito de autoconhecimento mesmo, né? De se olhar para você, de realmente falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu aceito e o que eu não aceito. O que eu aceito, o que eu não aceito, isso para mim hoje está muito claro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quando a gente se conheceu... Não, porque você aprende a falar claro. não. Eu não sabia falar não. Limites, né? Limites, exatamente, porque eu achava que eu tinha que ser, como é que fala? Boazinha. Boazinha e eu queria ser aceita. Hoje eu não quero ser aceita. Hoje eu quero que eu me aceite, que eu esteja em paz e que eu esteja feliz. E tá tudo bem se o outro não me aceitar. Eu quero estar aonde eu me sinta bem. E aí, isso para mim é muito importante. Você consegue dar o melhor de você para todo mundo que realmente me importa. Ao seu redor. Exatamente. Perfeito. Cara, então assim, olha... Geralmente eu te pergunto, né, porque a tua empresa, a sua empresa mesmo, é uma empresa recente, tem 2 anos? Tem 2 anos a minha empresa, Então, o teu trabalho a gente vai trazer aqui num outro momento, na próxima entrevista a gente vai trazer vai trazer um pouco mais dele, como que é realmente, quais são as principais perguntas que te fazem. Inclusive, se você está assistindo aqui, já coloca quais são as suas principais dúvidas na hora de tirar um visto, na hora de tirar uma cidadania, porque no próximo, quando ela voltar, ela vai dar essas dicas todas aqui pra gente poder ter um caminho aí um pouco mais leve. Mas... olhando assim para trás, né, que você fala, cara, os principais desafios me trouxeram até aqui. Quando você decidiu realmente formar a tua empresa, você encara alguma coisa assim, você olha de 2 anos para cá, teve algum momento que você falou, não é isso? Ou, sei lá, alguma dificuldade? Não, mas eu vou te falar uma coisa que eu percebo hoje. Quando eu fiquei sem o meu trabalho, sem o meu emprego, eu não sabia o que fazer. Por quê? Várias empresas concorrentes começaram a me chamar para trabalhar. Só que eu tinha um cargo de extrema confiança. E eu não queria trabalhar para ninguém. Eu não tive a opção de não abrir a minha empresa pelo meu caráter. Por quê? A partir do momento que eu fosse trabalhar num concorrente, eu iria conflitar. E o meu caráter não me permitiria isso.
Então, isso... Eu não tive opção de não abrir a minha empresa ou ir para outro... Eu não queria trabalhar mais com imigração, ser funcionário de alguém, porque eu teria que abrir algumas coisas do que eu sabia. E eu não queria trair. Independente do que aconteceu comigo, a forma como eu saí da empresa, eu não posso trair o meu caráter. Valores, isso é né? os meus valores. Isso são os meus valores. Eu não posso trair o que eu sinto, né? Então, eu não quis. Então, eu não tive opção. Só que eu fiquei insegura. E por isso que eu te falo, quando os meus ex-colaboradores, né, as pessoas que trabalhavam comigo nessa outra empresa, começaram a me empurrar. Você vai fazer, você vai fazer, você vai fazer, você vai. Foram eles que me obrigaram a fazer. Porque eu não sabia se era isso o caminho certo. A importância de você de você ter realmente... amigos e de pessoas que te incentivam e que conhecem o teu potencial. Porque eu fiquei tão fragilizada que eu duvidei de mim. Eu duvidei do meu potencial. Eu duvidei do meu conhecimento. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Exatamente. Se você não tiver acompanhado de boas pessoas, de pessoas que te valorizam, pessoas que te conheçam e queiram o teu bem, você não vai para frente. E isso foi muito importante para mim nesse momento. Cara, eu vou te falar, isso realmente é uma mensagem que as pessoas precisam entender. A importância de você realmente ter construído, porque você construiu essas amizades. Você não foi simplesmente chefe deles. Não. Você foi uma líder mesmo, ao ponto de que, acho que a liderança está nisso, né? Quando você está ali fraquejando, os seus você liderados... ter o apoio. Exatamente. Você ter o apoio. Então, a importância de você construir isso, porque você acabou de falar, eu sempre tive a minha porta aberta, eu nunca fui uma pessoa que ficava no meu mundinho, Não. você realmente colaborava para os teus colaboradores crescerem. Isso, uma coisa que eu sempre fiz quando eu ia contratar alguém, eu chamava na minha sala, a gente fazia entrevista, e quando eu decidia que ia contratar a pessoa, eu já falava o seguinte: olha, aqui é uma empresa que não tem chefe nem subordinado. Nós somos todos iguais. O que separa a gente são as nossas funções, tá? Porém, nada me impede de tomar água, olhar para você e falar: fulano, você quer uma água? Isso é educação, isso é empatia. Então, aqui não tem o meu e o seu. Não tem a chefe e o estagiário. Aqui não tem isso. Aqui tem equipe de trabalho, colegas de trabalho. Porque se a gente não tiver essa empatia um com o outro, não vai dar certo. Porque a gente fica mais tempo junto do que com a nossa própria família. Desavenças, não gostar de um comportamento, isso vai existir porque existe dentro da nossa casa. Porém, o diálogo aqui é imprescindível. Isso é uma coisa que eu sempre fazia. Então, toda vez que eu levantava, saía da minha sala e ia tomar uma água, eu falava: fulano, você quer uma água? Eu pegava um copo e eu levava água para o meu estagiário. Então, isso, eu mostrava para ele que eu não sou melhor do que ele. E isso fazia com que, quando ele tivesse um problema, ele não ia falar para o outro estagiário. Ele ia na minha sala e conversava comigo. Então, não tinha fofoca, a gente tinha harmonia. E isso era uma coisa que eu prezava muito. E foi isso que eu mostrei para eles, que assim, eu incentivava eles a estudar, eu incentivava a crescer como pessoa. Teve uma vez uma coisa que aconteceu com um estagiário, um jeito que ele tratou o pai dele. E eu não gostei. Eu chamei ele na minha sala e falei. Então, eu tinha essa liberdade. Então, quando eles tinham um problema em casa, eles vinham e conversavam comigo. Porque esse meu lado materno foi com que eu agregasse no meu trabalho. Porque você ter esse lado materno e acolher as pessoas, não quer dizer que você é um frágil no teu trabalho. Na verdade, as pessoas confundem isso. A fragilidade, ela tá não tem a ver com empatia. Disso. Não tem a ver com empatia. Você pode ser uma pessoa forte, batalhadora, inteligente, bem resolvida e acolher todo mundo. Eu acredito nisso, de verdade. E eu só percebi isso quando eu precisei desse acolhimento. Até então eu não enxergava. E foi uma coisa muito, assim, para mim, significativa, porque quando eu saí, você precisa ver as cartas que eu recebi deles. Cartas de papel, não recadinho de WhatsApp. Porque eu acho que a pessoa pegar um papel e escrever para você, ela tá pondo energia. Ela tá pondo energia, ela tá dedicando tempo. Então, isso para mim é muito valioso. Eu guardo isso porque quando eu preciso, eu vou lá e abro e leio. Ai, que lindo! É a sua caixinha de tesouros. Eu tenho minha caixinha de boas recordações. Por exemplo, quando eu tenho um problema com o meu marido, né? Que ninguém é perfeito, a gente tá casada há 25 anos, então tem altos e baixos, né? Eu pego,
vou lá na minha caixinha e pego aquela cartinha que ele me escreveu quando a gente namorava. Ai, E isso que faz voltar lindo. aquele tempo, e aí esse rancor que você tá na hora, essa mágoa, essa desavença, ela se dissipa. Então você tem que ter isso. Porque quando você tem um problema com alguém, na hora do problema, você não lembra as coisas boas que ela fez pra você. Exato. Você se concentra na raiva, no rancor, na mágoa, nas palavras duras que você ouviu. Mas tudo que de bom que a pessoa fez pra você, você não lembra. Cara, então olha só, você está me falando aqui uma coisa que eu acredito, né? Mas que a gente não vê as pessoas falando isso, porque a gente está num mundo muito raivoso, né? Sim, hoje você não pode falar nada, que tudo... Principalmente com as redes sociais. Sim. E aí faz muito sentido para mim trazer você aqui e falar sobre isso, que a gente não combinou, mas falar sobre isso, sobre a importância de você olhar para o passado, de você olhar para a tua história, porque as pessoas que você trouxe na tua vida foi por algum motivo. Sim, elas não estão ali... por acaso. Exatamente. Se elas permanecem na sua vida é por um motivo. Exatamente. Então, e qual foi disso, esse motivo? O que te cativou nessa pessoa lá atrás? O que você viu nela para ela estar até hoje com você? Eu tenho amizade da minha adolescência. Eu estou em Santos há 20 anos, né? Eu tenho amizade de 18 anos em Santos. Cara, isso é muito então, bom. Isso para mim mostra que eu tenho algumas coisas, algumas pessoas que eu quero levar para minha vida. Isso é muito importante. Foi uma coisa que eu também recuperei quando eu voltei para Santos. Encontrar pessoas de, sei lá, 30 anos atrás que conviveram comigo e a gente ainda conseguir manter essa amizade, né? Porque a gente muda, a gente vai mudando no meio do caminho, mas conseguir manter, porque a gente fez alguma coisa certa, a gente plantou alguma coisinha certa, né? E assim, uma dessas amizades que me deixa muito feliz, inclusive, é porque eu conheci essa minha amiga, ela tem 3 filhas. Uma delas tá chegando hoje, que estava morando em Londres. Tô louca para ver ela. A mais velha. A outra tem 12 anos. Eu vi a minha amiga grávida. A de 18 eu conheci pequena. E tem uma outra pequenininha de 5 anos, né? E elas são meus grudinhos, assim. E uma coisa que eu tô muito feliz é que a de 12 anos não foi batizada. E ela, no final do ano passado, me convidou para ser madrinha dela. Ai, que linda! Então, você quer um privilégio maior do que uma criança, que é o que a gente comentou hoje? A criança, ela escolhe. Ela sabe o sim ou não. Ela sabe se ela quer ir para você ou não. Exato. Se ela quer te abraçar, se ela quer te dar carinho ou não. Ela ela sabe. Te escolheu. E ela me escolher, isso foi um dos melhores presentes que eu tive em dezembro. Ai, que lindo! Né? Então, isso, assim, pra mim foi... Sabe, tem pequenas coisas que eu acho que as pessoas não valorizam. E que não são tão pequenas assim, né, Lia? Então, a gente olha... para algumas pessoas isso é insignificante. Não, eu acho que isso é Deus mostrando, olha, você tá no caminho certo. Ai, é isso. Você tá sendo legal, entendeu? Percepção. Acho que a gente podia partir desse princípio, né? Quando a gente fala em se conhecer e tal, vem muito de você perceber o que está acontecendo ao seu redor e aí você olhar mesmo esses pequenos milagres que acontecem no nosso dia a dia, né? Eu falo que são bênçãos, são presentes de Deus para que você enxergue. Por exemplo, às vezes você está num mau momento, passando uma dificuldade, e você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem uma criaturinha dessa, de 12 anos, e fala, eu vou te chamar de Dinda a partir de agora, posso? Isso é Tem muito coisa lindo. mais gostosa do que essa? E aí Não fica a dica aqui, né, que é uma coisa que eu sempre batalho, que a gente vai precisar dessas pessoas também, mas quando a gente não estiver precisando, que a gente seja essas pessoas na vida de outras pessoas, né? Mas eu acho que acontecem coisas nas nossas vidas que às vezes colocam pessoas no nosso caminho, que a pessoa chega num estado, assim, emocional deprimente, certo? E aí você pega aquela pessoa, ajuda ela a juntar e colar os caquinhos. E aí, quando ela tá colada, quando ela tá consertada, digamos assim, ela some da tua vida, do mesmo jeito que ela apareceu. Isso acontece muito comigo, sabe? E aí eu fico pensando, poxa, sumiu, nunca mais me procurou, mas eu vejo que eu tinha uma missão com aquela pessoa que era só aquele momento.
E aí você não nem era pra sabe ser. o que essa pessoa vai fazer com aquela ajuda que você deu naquele Exato, momento. exato. Quando você vai ver na linha do tempo lá, que você não consegue enxergar para frente, essa pessoa está ajudando 10 pessoas da forma que você ajudou. Eu falo que... Você já viu aquele filme A Corrente do Bem? Já. Então, eu acho que isso se encaixa muito. É isso. É sobre Porque isso. a gente sobre tende... isso. Eu acredito muito em leis do universo, né? Então, assim, eu acho que tudo que eu faço de bom, se eu fiz pra você e você não me retribuiu, ok, é o que você tinha pra me dar. Vai vir, de uma hora vai vir. Não, porque assim, eu não momento. posso cobrar de você uma coisa que você não tem pra me dar. Exato. É sobre isso mesmo. Né? Então, quando a gente faz isso, eu posso te ajudar, você não reconheceu, você não me agradeceu, mas ok, eu fiz o meu melhor para você, porque era o que eu tinha para dar. Quem sabe futuramente você possa dar alguma coisa para alguém, porque você teve. E você entender que você só tem aquilo porque você precisa dar, não é porque o outro precisa receber. Não, é porque você foi usada naquele momento para fazer o que tinha que acontecer na vida da pessoa. Gente, eu vou falar uma coisa, nem era pra gente falar sobre essas coisas, não era pra ser um papo assim que eu identifico como profundo, porque era pra gente realmente conhecer um pouquinho mais da Lia, mas acho que não tem forma melhor de conhecer uma pessoa sabendo sobre o que ela pensa, sobre os valores, né? Então, de tudo que você já disse aqui hoje, Lia, cara, se você pudesse condensar, né? A gente está chegando no final, infelizmente, dessa primeiro episódio dessa nossa temporada. O capítulo dos capítulos. Isso. E aí, se você pudesse condensar, assim, se você olhasse para trás lá, para a pequena Lia, lá, aquela de 9 anos que começou a trabalhar, não vou nem falar para aquela da Rosa, porque aquela de 4 anos ainda não tinha tanta consciência. Não tinha consciência. Mas se você fosse olhar para a Lia de 9 anos, quando começou a trabalhar, que eu sei que foi uma vida dura, né? Sim. O que você falaria para ela, para a gente encerrar aqui hoje? Eu aprendi que você tem que conversar com a sua criança interior. E isso está me trazendo felicidade, porque eu estou me permitindo isso. E hoje eu olho para mim e vejo que eu tenho muito orgulho de mim. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho muito orgulho dos meus pais pela forma que eles me criaram. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Até as coisas ruins, Roberta. Porque quando você vive coisas ruins na sua vida e você luta e supera aquilo, você aprende algo. Então isso vai te criando bagagem. Então você tem que ser grato por aquele aprendizado. Eu entendi tudo isso, mas não foge. O que você falaria para Lia pequenininha lá? Para Lia pequenininha? Você tem medo? Vai com medo mesmo, porque você vai vencer. Ah, é isso! Né? Porque não é fácil. Nunca é. Mas a gente tem que ter os momentos para a gente aprender. Não dá para a gente ser uma linha... Não. Senão a gente tá morto, né? Como diz lá aquela... Se a linha parar, a gente morre, né? Porque até o coração é assim, né? Exato. A linha do eco, né? Então, a gente vai terminar por aqui esse papo. Por hoje, a gente vai terminar por aqui. Quero te agradecer muito de você contar. Quero que você me permita contar um pouco mais da tua história, que eu já conheci, né? A gente vai Vai ser um prazer. E eu acho que tem muita coisa aqui que pode ajudar as pessoas para entender que, sim, não é fácil, mas pode ser um pouco mais leve, se a gente olhar... Sim, se a gente tiver pessoas que nos ame, que nos queira bem, pessoas verdadeiras. Porque se você hoje for dar uma festa... Eu estava pensando em fazer uma festa de 50 anos. Eu pensei, gente, eu vou ter 200 pessoas para convidar. Se eu for dar uma festa de 50 anos, eu tenho 200 pessoas para convidar. Mas, quando eu caí, eu tive 10 para me apoiar. Então, hoje eu não quero mais fazer a minha festa de 50 anos, eu quero viajar. Perfeito! Viajar, talvez, com as 10 pessoas. Não vai ser com as 10 pessoas, mas com certeza você vai enxergar isso. É muito poderoso, porque sim, a gente tem muitos amigos para irem na praia, mas quando está chovendo, só tem um ou dois para te abrir o guarda-chuva. É isso mesmo. Terminamos, então, por aqui esse nosso primeiro episódio. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Se você ficou até aqui, já sabe, ajuda o canal a crescer, porque a gente está terminando a primeira temporada aqui. Clica no curte, sininho. Compartilha. Não sei nem como põe o sininho, que eu vou ter que aprender a fazer esse negócio. É o alarme de tudo que você produz, tudo que você posta.
toca o alarme para que teu seguidor. Então, por favor, clica no sininho, ajuda a compartilhar, coloca perguntas aqui para a Lia, para ela falar sobre a trajetória dela, não só sobre isso, mas principalmente sobre como ela ajuda a gente a tirar, de repente, um visto, num processo que pode ser um pouco mais moroso se você for realmente fazer sozinho. Sim. Eu confesso que eu desisti, eu sou aquela self-made, né? Eu vou lá e quero fazer tudo, desisti, contratei a Lia, porque não tem por que eu ficar gastando os meus neurônios com alguma coisa que alguém vai lá e faz muito melhor do que eu. Né? Então, cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Então, se você tiver perguntas sobre como tirar visto, cidadania, essas coisas, deixa aqui, porque quando a Lia voltar, ela vai tirar todas essas dúvidas pra gente. Certo? Certo. Obrigada, Roberta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Fui. Tchau. Mas eu volto.